Vamos começar pelo conceito de signo linguístico. Saussure define o signo linguístico como uma entidade psíquica de duas faces, o conceito e a imagem acústica, que pode ser representada da seguinte maneira. O conceito e a imagem acústica estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. A imagem acústica, também designada por significante, não é o som material, físico, mas é o correlato psíquico desse som, isto é, aquilo que nos evoca um conceito, termo designado por significado. Saussure dá um exemplo que nos ajuda a compreender o caráter psíquico das imagens acústicas. Podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema, sem movermos os lábios nem a língua, o que mostra que a imagem acústica é de natureza psíquica. Para Saussure, o significante e o significado são entidades mentais, independentes de qualquer objeto externo. Isso significa, por exemplo, que o signo cadeira não se refere à cadeira, objeto no mundo, mas resulta da união entre o significado, o conceito de cadeira, e o significante, isto é, a imagem acústica que evoca esse conceito. O signo assim composto não une uma palavra a uma coisa, mas um significante a um significado. Para Saussure, o signo possui uma estrutura diádica que rejeita o objeto de referência como um elemento da semiologia, isto é, do estudo dos signos. O signo linguístico exibe duas características primordiais: o caráter arbitrário do signo linguístico e a linearidade do significante. Em relação ao caráter linear do significante, Saussure afirma que, por ser de natureza auditiva, ele, o significante, se desenvolve unicamente no tempo e tem as características que toma do tempo. Representa uma extensão, e essa extensão é mensurável numa só dimensão, é uma linha, que constitui a extensão da cadeia falada. É esse caráter linear do significante que permite distinguirmos, por exemplo, um conceito como de sílaba. Devido a essa linearidade do significante, podemos separar sílabas, distingui-las e distribuí-las na extensão da cadeia falada. O caráter arbitrário do signo pode ser expresso pela seguinte formulação: o laço que une o significante ao significado é arbitrário no sentido de imotivado, isto é, no sentido de não haver nenhum tipo de relação intrínseca de causalidade necessária entre o significante e o significado. O exemplo dado pelo próprio Saussure para esclarecer essa formulação é o seguinte: ele diz que a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior à sequência de sons mar que lhe serve de significante. Essa ideia poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, não importa qual. Talvez seja esclarecedor comparar o signo ao símbolo para entender melhor essa característica da arbitrariedade do signo. O símbolo não é jamais completamente arbitrário. Ele não existe no vazio. Existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. Por exemplo, a balança, símbolo da justiça, não pode ser substituída por um objeto qualquer, como um carro. O mesmo não ocorre quando se trata de um signo linguístico. O termo arbitrário em Saussure não deve, portanto, ser compreendido como dependendo da livre escolha do falante, mas deve ser compreendido como imotivado, no sentido de não haver nenhum vínculo de tipo natural que liga um significante a um significado. Saussure distingue ainda duas concepções de arbitrário: um arbitrário absoluto, que se refere à instituição do signo tomado isoladamente, tal como acabamos de apresentar, e um arbitrário relativo, que se refere à instituição do signo enquanto elemento componente de um sistema linguístico. E sujeito, portanto,
as coerções desse sistema. Para melhor compreendermos a arbitrariedade relativa dos signos linguísticos, teremos que nos debruçar primeiramente sobre a noção de sistema, isto é, sobre a noção de língua como sistema. Mas a abordagem da noção de sistema também exige que nos debrucemos antes sobre uma outra grande dicotomia saussuriana, a dicotomia sincronia-diacronia, porque é a opção que o autor faz pelo recorte estritamente sincrônico que possibilitará a formulação da noção de sistema. Vamos passar então ao último tópico da nossa aula. O recorte sincrônico e a delimitação do sistema linguístico. Saussure define dois eixos sobre os quais a linguística pode estudar os fatos da língua: o eixo das simultaneidades, ou eixo sincrônico, e o eixo das sucessividades, ou eixo diacrônico. De acordo com Saussure, o linguista que se interessar em estudar os fatos da língua no eixo das sucessividades deveria tomar como objeto de seu estudo as relações que um fenômeno linguístico qualquer, localizado ao longo da linha evolutiva do tempo, mantém com outros que o precedem ou sucedem na linha da continuidade histórica. Nesse eixo das sucessões, não se pode considerar mais que uma coisa por vez. Considera-se a mudança sofrida por um elemento ao longo da linha do tempo. Por exemplo, que septem em latim originou sete em português, ou ainda, no interior da mesma língua, no português, por exemplo, que vossa mercê se transformou em você. Esta é uma descrição diacrônica ou histórica, que se propõe a descrever a mudança linguística e explicar a sua natureza. Saussure falará em linguística evolutiva ou linguística diacrônica para se referir a essa linguística que se propõe a realizar seus estudos sobre o eixo das sucessividades. Diferentemente, o linguista que se interessar em estudar os fatos da língua no eixo das simultaneidades deverá descrever e explicar as relações entre fatos coexistentes num mesmo sistema linguístico, numa mesma língua, tal como elas se apresentam num determinado espaço de tempo. Trata-se de uma descrição sincrônica, e a linguística destinada a esse tipo de estudo, Saussure designará por linguística estática ou linguística sincrônica. Saussure opta de maneira radical pela linguística sincrônica. A própria noção de sistema só é possível a partir do estabelecimento da dicotomia sincronia-diacronia e da opção pela sincronia. Vamos tentar entender isto melhor. O eixo sincrônico corta o eixo diacrônico, determinando um ponto. Esse ponto constitui o espaço de tempo em que uma determinada língua será estudada, isto é, constitui o espaço de tempo, a sincronia, em que as relações entre os fatos que coexistem no interior de um sistema linguístico serão consideradas para estudo. Se ampliarmos esse ponto, poderemos perceber de maneira mais evidente que ele tem fronteiras bem estabelecidas, no interior das quais as relações entre os fatos linguísticos coexistentes se dão. Esse espaço assim delimitado constitui um sistema linguístico, fato radicalmente sincrônico, isto é, possível apenas a partir desse recorte. É a sincronia, então, que define o estado de um sistema, isto é, tudo o que lhe pertence e seu modo específico de estruturação em determinado espaço de tempo. Em outras palavras, a dicotomia sincronia-diacronia permite separar de maneira radical o que é externo do que é interno ao sistema. Nessa perspectiva, a definição de língua enquanto sistema de signos assumida por Saussure exige que se elimine da língua tudo o que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema, visto que a língua é um sistema que conhece somente a sua ordem própria. Para esclarecer esse postulado, Saussure compara a língua a um jogo de xadrez.
Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do interno. Nas palavras do linguista, o fato de ele, o jogo de xadrez, ter passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa. Interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema. Mas se eu reduzir ou aumentar o número de peças, esta mudança atingirá profundamente a gramática do jogo. É interno tudo quanto provoca a mudança do sistema em qualquer grau. Cada língua particular, o português, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, etc., constitui um sistema linguístico específico e tem seu conjunto de regras próprio. Entretanto, todos os sistemas linguísticos particulares se submetem a uma ordem de funcionamento universal, no sentido de valer para todos os sistemas linguísticos, que se estrutura a partir da noção de valor. Essa noção pode, em linhas gerais, ser compreendida da seguinte maneira: os elementos que pertencem ao sistema não são definidos independentemente uns dos outros, visto que não se definem por propriedades intrínsecas à sua natureza, mas recebem seu valor a partir das relações que estabelecem entre si no interior de um sistema linguístico. Ou nas palavras do próprio Saussure, a língua é um sistema do qual todas as partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica. Feitas essas considerações, vamos voltar agora à questão da arbitrariedade relativa do signo linguístico. Se considerarmos o signo no interior do sistema, a sua arbitrariedade é apenas relativa, pois ele, enquanto componente de um sistema linguístico, está sempre submetido às suas regras e sujeito, portanto, às coerções da língua. Um exemplo esclarecedor talvez seja o empréstimo de palavras estrangeiras. No português, a incorporação do verbo inglês to delete gerou o verbo português deletar, porque um termo estrangeiro, ao ser incorporado ao sistema de uma língua, existe somente por sua relação e oposição com as palavras que lhe estão associadas. No caso do exemplo considerado, diríamos que, em função da existência no português de uma forma produtiva como o sufixo verbal ar para marcar o infinitivo de verbos, pôde-se produzir deletar, ou seja, já existe uma motivação relativa no sistema para se construir com essa terminação, ar, o infinitivo de verbos.